O Cruzeiro jogou ontem em São Paulo e eu vou começar com você, Rafael Miranda, porque provavelmente você tinha uma informação guardada e não quis falar pra gente. Brincadeira, mas no 98 Sport, segunda edição, de sexta-feira, ele falou que mudava tudo, inclusive o Matheus Pereira. Eu ajoelhei e falei, não, esquece que Matheus Pereira, você tirar Matheus Pereira, você está ficando louco. Mas ele falou que ia tirar o William, tiraram. Ele falou que ia entrar o Christian, entrou. Ele falou que tiraria o Gabigol, tiraram. O homem tava que tava. E o Cruzeiro jogou com a sua formação, quase. A sua formação era esperada? Eu acertei. Você entende um pouquinho de bola. Eu acertei algumas trocas. Não, né? muitas. Mas você só errou o Matheus Pereira. Eu acho que eu mais acertei, né, da postura do Cruzeiro. Foi claro nesse jogo contra o São Paulo que o Cruzeiro queria um time mais competitivo. O Leonardo Jardim queria um time competitivo e o Cruzeiro conseguiu. O Cruzeiro foi mais competitivo no jogo. O Cruzeiro, nós falamos tanto no meio da semana que não conseguimos ver nada naquele jogo na Sul-Americana de competição, de organização. Era um jogo muito ruim durante a semana. Então, o Jardim eu acho que foi inteligente. Falou, cara, eu preciso competir, me organizar um pouco, manter uma postura e não sair igual um doido de qualquer forma, um time acreditando que só a parte técnica vai resolver meus problemas. Então ele mudou o esquema do jogo, mudou o jeito de jogar, mudou as peças e o Cruzeiro fez um jogo. Foi um excelente jogo, CJ? Não foi um excelente jogo, mas foi um jogo ok contra o São Paulo no Morumbi. Por mais que o São Paulo também não esteja na melhor fase, cara, o São Paulo tem qualidade, tem bons jogadores, é um time que na sua casa, o Cruzeiro sabe disso, jogar lá é muito difícil. Então, assim, o jogo foi um jogo pra mim muito parecido durante o jogo inteiro. Porque a gente pode começar a contar aqui, começou o jogo assim, assado. Eu acho que foi um jogo muito igual, sem grandes chances. Empate justo, né? Empate muito se perdesse ali alguém, seria injusto. 1-0 ali pra alguém seria injusto, porque jogo de pouquíssimas chances. Os goleiros pouco tiveram interferência no resultado. Um jogo de muita disputa. Aí vou abrir um parêntese. Um pouco, não mais responsável. Responsáveis são os jogadores mesmo, o momento das equipes, mas a arbitragem, CJ. Um jogo muito parado. Eu ia pegar aqui agora, esqueci de pegar. Quantos cartões amarelos tiveram nesse jogo? Foram 11, eu acho. Cara, o jogo interrompia o tempo inteiro. Muita falta, encostou, era falta. O jogo, 6 titulares do Cruzeiro com amarelo. O jogo não anda. Depois nós vamos falar do jogo do Galo. Tiveram alguns erros, assim, poderia ter marcado uma falta ou outra, poderia. Mas o jogo anda. O juiz deixa o jogo andar. Acho que o juiz também interferiu. O jogo ter sido ruim em relação a finalizações, muito do momento das duas equipes. Sem confiança, tanto São Paulo quanto o Cruzeiro sem confiança. Mas o árbitro também influenciou muito. Mas resumindo, o Cruzeiro, pra mim, fez o que tinha que fazer, CJ. Organizou, foi competitivo, tirou algumas peças. Eu nem tiraria o Dudu, talvez eu manteria o Dudu mais centralizado, jogando ali ou no lugar do Caio Jorge ou com o Caio Jorge. Quando eu falo que o Matheus Pereira não deveria, eu não colocaria o Matheus Pereira especificamente nesse jogo, porque o time precisava competir. E o Matheus Pereira sem bola não é esse jogador. Mas ele conseguiu, de certa forma, organizar o time para deixar o Matheus Pereira um pouco mais solto, com o Wanderson e Christian acompanhando os laterais. Então o Cruzeiro foi organizado, competiu mais, precisa evoluir muito mais, precisa jogar muito mais ainda se almeja uma vaga na Libertadores, por exemplo, no Brasileiro. Mas eu acho que fez o que tinha que fazer e o empate foi um bom resultado pelo momento do Cruzeiro no campeonato. Ô Grice, ontem eu falei, na enchente, casca de árvore vira jangada, meu querido. E o torcedor do Cruzeiro tem que se apegar a tudo. Ontem tinha esse positivismo nas redes, comparado às atuações, era uma comparação com as atuações que o Cruzeiro tinha feito, pífias inclusive, tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo. Eu deixei o Cabido por último, porque eu queria saber a sua opinião sobre a escalação, sobre a escolha e sobre o jogo. Por que eu vou deixar o Cabido por último? Porque ontem na transmissão, quando a escalação pingou no colo do Cabidão, o Cabidão sentou-lhe a marreta e eu falei, não, espera acontecer. E aí acabou que deu bom. O que você viu? O que você achou? O CJ, não foi nada espetacular, muito pelo contrário. O Rafa falou bem de não ter sido um jogo de muitas chances, de ter sido um jogo de mais competição. São Paulo estava muito desfalcado, né?
com os desfalques muito importantes, né? O São exato. Paulo não teve seus melhores jogadores ontem. Lucas Moura, Oscar. O Caleri não vem numa grande fase, mas também estava fora. Perdeu o Arboleda, que é um baita de um zagueiro. Enfim, estava com muitos problemas do São Paulo. Mas olhando pro lado do Cruzeiro apenas, para mim foi a melhor atuação do Cruzeiro no ano. Isso não quer dizer muita coisa, repito. O Cruzeiro não jogou bem esse ano ainda, mas foi a melhor atuação do Cruzeiro no ano. E o que anima de certa maneira é porque o Leonardo Jardim, desde que ele chegou, ele vinha sempre com o discurso de que o elenco tem dificuldade para competir, os jogadores têm dificuldade para ganhar duelo e tudo mais, e no jogo seguinte eram os mesmos jogadores, com a mesma postura, com a mesma ideia, né? A gente não via uma mudança buscando uma solução para esse problema que ele já mostrou que tinha identificado, e dessa vez ele fez uma mudança radical em peças e acho que o time ganhou, né? Acho que nem todas as mudanças melhoraram muito o time, mas em geral se tornou um time mais competitivo, um time com mais capacidade de disputar, melhorou a compactação, né? Expôs menos alguns jogadores. O Romero, por exemplo, já fez um jogo um pouco melhor, o Wallace não entrou mal quando entrou. Acho que o Lucas Silva fez um ótimo jogo, que precisa ser titular do Cruzeiro. A gente já cansou de falar a respeito disso aqui, da capacidade do Lucas Silva de pausar o jogo, que ninguém nesse elenco do Cruzeiro tem. Acho que fez um bom jogo de novo. Ainda falta alguma coisa, né? Com a bola é um time que tem as dificuldades dele, que não conseguiu produzir muita qualidade. Mas enfim, CJ começou a achar um caminho, eu acho. Para onde esse caminho vai levar o Leonardo Jardim e o Cruzeiro é muito cedo pra gente dizer ainda. Porque o time vai precisar jogar mais e melhor. Mas eu acho que ele finalmente começou a encontrar um caminho. Pode ainda agora ajustar algumas coisas, mexer algumas peças. O Dudu acho que vai precisar jogar mais, embora eu tinha falado aqui na quinta ou na sexta, né? Que mesmo o Dudu sendo o melhor jogador do time do Cruzeiro, eu achava que ele precisava sair do time, porque da forma como estava jogando, estava sacrificando ele. Mas enfim, vai precisar encontrar uma forma de explorar melhor o Dudu, vai precisar encontrar uma forma de explorar o Gabigol, que é um dos principais jogadores do elenco e que vai precisar jogar. Mas, repito, naquela escuridão que estava o Cruzeiro, de que cada jogo jogava pior do que o jogo anterior, dessa vez, pelo menos, ele me parece que começou a encontrar um caminho. Pois é, boa, também eu tô mais contigo aí. E aí, Cabidão, o jogo mostrou-lhe uma outra realidade? Você foi cedendo a Leonardo Jardim durante o jogo ou ainda mantém a opinião lá do início? Não, a questão é que primeiro, foi um jogo bem honesto do Cruzeiro, bem razoável do Cruzeiro. A gente pode fazer recortes aqui, principalmente da parte defensiva, mas a parte ofensiva, pra mim, ela continua não existindo. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas aí tem outro detalhe que a gente precisa dizer aqui. Foi um jogo extremamente confortável para o Jardim fazer o que fez. É mesmo? Sem dúvida. Por quê? Porque contra o Bahia, por exemplo, no Mineirão na próxima quinta-feira, eu não falo que existe uma obrigação de vitória, porque o Bahia hoje, contra o Cruzeiro, ele tá num padrão e num nível e num tempo de trabalho muito maior e melhor que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, em casa, ele vai precisar propor jogo. Ele vai precisar ter um pouquinho mais de posse de bola, tentar trabalhar melhor esse setor ofensivo, coisa que não aconteceu ontem. Então ficou confortável, de certa forma, pro Jardim fazer essas mudanças ontem, o que não tira em nada o mérito do que ele viu, né? Porque se você pega o Cruzeiro do meio de semana, jogando contra o Mushkruna e pegando o São Paulo alguns dias depois, há uma mudança notável na equipe. Principalmente no sistema defensivo, que o Cássio não ficou tão exposto, os zagueiros não ficaram tão expostos. O Lucas Silva, sim, fez uma boa partida, mas o Matheus Henrique é o titular. Todo mundo sabe que o Lucas Silva seria o reserva, no caso do Matheus Henrique, tendo em vista o que o Wallace estava produzindo até o momento. Então, foi um jogo bem honesto e, de certa forma, CJ, por conta também desse histórico do Cruzeiro diante do São Paulo, uma vitória não vou falar com sabor de vitória, mas chega quase lá. Você falou sim, você falou de uma vitória com sabor de vitória. Você achou tão vitória que você já chamou de vitória com sabor de vitória. A bem da verdade é que o jogo em si foi um jogo de competição no meio campo. Você via o Christian fazendo uma boa partida, principalmente. Cara, o Christian é bom jogador. Defensiva. Mano. O próprio Wanderson, gente, assim, o Wanderson
Foi outro CPF que jogou ontem em campo, né? Principalmente comparado ao que jogou contra o Mosqueirona. Outra coisa. Então, deu uma sustentação melhor para esse meio-campo do Cruzeiro. O grande problema é quando o São Paulo conseguia quebrar essa linha do meio-campo e aí a defesa ficava um pouco mais exposta, né? Eu ainda tenho algumas inseguranças quando se trata ali, principalmente do lado esquerdo com o Kaique, mas enfim, faz parte do jogo. O Cruzeiro não tem a melhor defesa do mundo, né? Mas foi um jogo satisfatório, um jogo bem honesto do Cruzeiro, e eu quero agora acompanhar. Sabe quando você faz investimentos na Bolsa de Valores? Agora eu quero ver as tendências. Qual que é a tendência do professor Jardim? Vai manter o Dudu no banco? Mas você não viu ele falando que é jogo a jogo? É jogo a jogo. Vai ter um jogo que vai ter que propor mais. Mas vai jogar melhor? Vai jogar bem? E se não jogar bem, ele vai voltar? Pode. Eu quero aguardar, eu quero ver. Contra o Bragantino em Bragança. Vai jogar como? Vamos aguardar.